passarinhos cantando? Os passarinhos aí sim, hein? A gente merece, hein? A gente merece isso. Faz tempo que eu não ouço esse som de passarinho. Eles estão livres do corona, né? A gente que tá na gaiola. Exatamente. É uma gravação isso daí, não é não? Olha, pior que não é. Você precisa ver, Fábio. Tem um número muito grande aqui de pássaros, que eu tô perto Sim. da Mata Atlântica mesmo, né? Não tão perto da praia. E agora de manhã, se a reunião tivesse começado uns 15 minutos, umas 15 para as 8, não dava nem para falar, porque tinha um monte de quero-quero na árvore em frente de casa, fazendo a maior bagunça. É despertador. É o despertador. A Miriam conseguiu entrar, gente? Eu tô. Vocês vão me ouvir só, porque não vão me ver. De novo, Miriam. De novo, não sei o que acontece aqui com essa coisa minha. Também você falou coisa. Pelo... Celso Léo pediu uma ajuda para vocês por parte da UI, da Prevent. Nós estamos com todo mundo conectado. Vocês conseguem dar uma olhada na lista, por favor? Da UI, pela gente já pode começar. A parte ela vai atrasar um pouquinho, mas a gente já pode iniciar sim. Tudo bem. A Leni também, se entrar, entrou. Se não entrar, ficou. Tudo... Sim, vamos seguir. Vamos seguir. Gente, hoje é a demonstração da ferramenta, né? Efetivamente, do processo de avaliação de desempenho. Eu vou começar passando primeiro uma visão geral da ferramenta, mostrando vários pontos dela, né? Até para Miriam, que não teve contato ainda, acredito, né? Que ela não teve contato com a Beth. Uma breve demonstração da ferramenta e depois a gente entra para o processo de avaliação de desempenho. Antes, obrigado por receber a gente na casa de vocês. É uma loucura esse processo. Normal se aparecer algum cachorro aqui correndo, gritando, tudo bem. O padeiro passando vendendo pão na rua. Mas vamos juntos, não tem problema. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu tô com retorno, tem uma parafernália aqui para conseguir gravar vocês. Mas dá para ouvir tranquilamente? Não tá dando eco? Tô ouvindo. Eu tô ouvindo super bem. É perfeito. De novo, né? Ontem eu comentei, eu tô com o Léo de novo hoje aqui na sala. Léo, a gente tá gravando todas essas sessões para a gente poder ter mais dinamismo com o cliente. Então, toda a tela ela está sendo gravada, estou subindo depois no YouTube. Nisso que eu estou subindo no YouTube, somente a gente tem acesso, ele não é aberto, ele não é listado. Só para quem a gente mandar o link vai conseguir visualizar o vídeo, então não se preocupem de vazar nenhum tipo de informação. Esse link ele vai ficar ativo por 1, 2 dias, 3 dias no máximo, que é o tempo para a gente poder fazer as nossas anotações, entender o projeto, depois eu tiro esse vídeo. Então, Silvana, também não precisa se preocupar que nenhuma informação ela será vazada, tá bom? Obrigada, Mário. E esse link vai vir para a gente também? Posso mandar para vocês também. Eu já subi ontem e eu já mandei para o pessoal do projeto, mas eu posso mandar para vocês darem uma olhada também esse link, até para o Fábio guardar essas apresentações. Hoje que é a demo, ele é mais rico, né? Porque tem toda a demonstração da ferramenta, mas eu posso mandar para vocês também. Ele é todo compartilhado, o conteúdo ele é de vocês. O que a gente tem bastante cuidado não é listado, ninguém consegue fazer uma busca e encontrar as informações desse vídeo na internet, só quem tiver o link vai conseguir visualizar. Então ele é bem fechadinho, que é para a gente poder aí resguardar também que toda a informação que a gente está conversando, ela fique entre a gente mesmo, né? Então ele é bem tranquilo. Para deixar só com vocês, tá?
Não, mas se vocês, se vocês quiserem... Não, o link, deixa não só tem com problema. vocês, porque depois vaza alguma coisa. A gente, se precisar, a gente pede para o Fábio. Perfeito, eu compartilho com o Fábio. Tá bom? Tá bom. Ótimo. Então, com essas gravações, o objetivo, Léo, é a gente não precisar ficar fazendo anotação durante a apresentação, correr com a apresentação, decorrer com a apresentação, melhor falando, e aí a gente tem um dinamismo maior. Terminando, que nem a gente fez ontem na parte da tarde, eu e a Vivi, a gente se reúne, vê o que está conversando, o que está acontecendo, o que a gente conversou na parte da manhã e começa a tomar as anotações para fazer a elaboração de toda a documentação do que a gente precisa, tá bom? Obrigado. Ok. Perfeito. Essa sua foto é no Castelo de Pena, Léo? É isso mesmo, no Castelo de Pena. Ok. Bela visão do Castelo de Pena, viu? Obrigado. Deixa eu compartilhar a minha tela. Me avisem, por favor, na hora que vocês estiverem vendo a tela. Aí. Agora foi. Carregou, Fábio? Eu vou deixar. Para que não mude a tela. Ok, perfeito. Beleza. Deixa só eu fechar o Skype, senão as ligações vão caindo aqui. Fechar as outras telas e deixar só essa aberta. Ó, Fábio, essa é a ferramenta que eu utilizo de gravação. Ah, tá. Então, sabe o que eu ia te falar? Você não aparece para você a opção de gravar aí? Aqui no próprio Google já tem. Esqueci de falar isso para você. Não, ele não traz para mim a opção de gravar. Quando eu uso o processo de gravação, até mesmo do próprio Skype, o áudio ele fica bem fraquinho. Então eu coloquei uma parafernália aqui para poder conseguir fazer a gravação. Acho que fica melhor. Bom, pessoal, Opa. Veni, o Fábio mandou aqui no teu e-mail um link. O Fábio mandou no teu e-mail um link do SAP, da reunião. É só clicar nesse link, é só clicar no link que você entra e assiste para você se familiarizando. Quase, tá bom? Beijo, tchau. a gente tem um processo meio mágico. Deixa eu só inverter, só um minutinho. Estava entubada. Ah, tá. Então, ela está com uma questão... Todo mundo na empresa sabe desse caso. Eu estou explicando que ela foi extubada e está passando bem. Olha aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso é um sinal para todos nós, gente, de que as coisas estão mudando. E a Prevent está sendo, de novo, pioneira no assunto. Graças a Deus. Então, continuamos a reunião, por favor, desculpe. Perfeito. É muita emoção. Não, mas a gente só compartilha a notícia ruim, as notícias boas, elas têm que ser compartilhadas também. E, Silvana, tem muitos colaboradores da própria Prevent que testaram positivo? Ou estão com suspeita? Eu não sei se tem muitos, mas tem alguns que estão bastante afastados, sim. Entendi. Tem alguns afastados, a gente está cobrindo, mas se já testaram positivo, se chegaram a ser entubados, a gente não está tendo essa informação, até por uma questão de preservar
a sanidade mental de todo mundo, né? Perfeito, perfeito. Mas Ao contrário do que a Globo está fazendo, né? Se você assiste alguns jornais, ontem conversando com os meus pais, se você assiste alguns jornais é engraçado, né? Todo mundo dá uma chance de esperança. Os outros canais, se você assiste a Globo, a sensação que você tem é que você tem mais 5 minutos, né? É verdade. O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Pela Globo ou miojo? Entendeu? Agora, pelos outros canais, a gente pode fazer uma feijoada que tem mais tempo. É verdade, é verdade. Bom, pessoal, alguns pontos importantes aqui da apresentação. Vocês vão ver vários nomes de colaboradores, várias estruturas. Apesar de estar aparecendo, a Leni conseguiu entrar. Bem-vinda, Leni, na nossa apresentação, demonstração da ferramenta, está começando agora. Todos os usuários que vocês vão ver nessa tela são usuários fictícios, tá? É um ambiente de demonstração da própria SAP. Naturalmente, nem todas as funcionalidades elas estão funcionando 100%, porque a gente usa o ambiente de demonstração para fazer alguns testes também. Antes de colocar alguma coisa no ambiente do cliente, a gente usa, às vezes, o ambiente de demonstração para fazer alguns testes. Então, uma telinha de erro pode aparecer, que é normal. É bem um rascunho do que a gente tem dentro de casa, né? E tem tudo habilitado dentro da demonstração. Quando eu falo tudo habilitado, é que eu estou com 100% dos módulos implantados dentro do ambiente de demo. Primeiro, nessa tela inicial, indiferente do perfil de acesso que você tenha, todo mundo vai ter acesso a essa tela inicial. Ela é direcionada para o seu perfil de acesso, para o seu público, né? A empresa que você faz parte, e também com algumas informações adicionais se você é gestor, se você é colaborador. É onde a gente começa a trabalhar. Então, vamos imaginar a nossa mesa de trabalho, quando você chega, que tem aquele monte de post-it colado. Vamos dar vida para esses post-its, para todos esses post-its, e atualizar os números e as pendências conforme elas forem surgindo. É exatamente essa tela inicial. Então, aqui nos afazeres, ele vai mostrar exatamente que nem eu tenho 8 avaliações de desempenho para fazer, 8 revisões, né? 6 delas estão em atrasos. Aprovar solicitações são 3 solicitações. As folgas, visualizar o organograma. Então, conforme eu vou navegando nessa primeira tela, eu vou começando a ter um contato com a ferramenta e com tudo que eu tenho de pendência para poder fazer dentro do SuccessFactors, dentro do SAP, né? Vamos com nomenclaturas mais fáceis. A gente, como administrador, a gente consegue sentar na cadeira das outras pessoas. Isso é o representar. Então, é exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu entrei na ferramenta com um perfil de acesso e eu estou vendo a visão de um outro colaborador. Esse é o CEO da empresa. Então, ele aparece para terminar o seu perfil, avaliação de desempenho, remuneração, a gente vai conversar na próxima semana, mas ele aparece aqui também o processo de remuneração, quando ele está pendente de você fazer algum processo de aprovação. Visualizar as suas equipes, o resumo da equipe e o mais rico que a SAP traz para a gente, principalmente para o gestor, né? Não só o que eu preciso fazer, o que eu estou atrasado, o que eu tenho que entregar, mas os meus relatórios, eles são todos apresentados na tela inicial também. Tem algum grupo de relatórios que eu não coloco na tela inicial, mas tem uma parte dos relatórios que eu trago para a tela inicial também. E eles são vivos, né? Conforme a ferramenta ela for trabalhando, vai acontecendo as coisas, ele vai atualizando os relatórios e cada um desses quadradinhos que a gente tem aqui disponíveis. Mário, Oi? deixa eu te fazer só fazer um esclarecimento. Claro. Essa tela é a tela que aparece para quando o usuário, no caso eu, a Leni, a Beth, qualquer outra pessoa,
abre o SAP na parte de avaliação e desempenho e desenvolvimento, ou ele aparece para todo mundo que tem acesso ao SAP? Ele aparece para todo mundo que tem acesso ao SAP, tanto os gestores quanto o RH. É a primeira tela de entrada. Você acabou de entrar com o seu usuário e senha, é aqui que ele vai cair. Eu queria que as meninas que não participaram ainda soubessem, porque isso você mostrou para a gente no recrutamento da seleção, né? Isso. Então, essa é a tela que você abre, e quando você abre o SAP, você tem essa tela para você trabalhar. Ponto, é isso, obrigada. De nada. E é exatamente assim. Acabei de conectar, coloquei o meu usuário e senha, é para essa tela que eu chego. E como ela é inteira customizada, eu posso ter diversas informações aqui disponíveis. Claro, cada grupo de colaboradores ou cada pessoa pode ter uma informação diferente. Que nem eu estava navegando no perfil de um outro usuário, agora você pode ver que ele está um pouquinho diferente. E se eu trocar o usuário, para cada usuário, cada papel que as pessoas ocupam dentro da empresa, né, cada cargo que a pessoa ocupa dentro da empresa, ela vai ter visualizações diferentes. Aqui ele está carregando um outro usuário. Acabei de conectar, coloquei o meu usuário e senha e ele traz aqui. Resumo de calibração, avaliação de desempenho, minha equipe e até os relatórios eles são customizados para cada uma das áreas. Então, a gente vai entrar um pouquinho mais para frente para falar de relatório, mas é bastante importante que vocês conheçam que a ferramenta, vou colocar algumas suposições, tá? Eu tenho o costume de toda segunda-feira entregar um relatório para um grupo de pessoas, para falar como é que está o processo de avaliação, de recrutamento, de remuneração, qualquer um deles. Eu não preciso mais entregar, levar ou mandar por e-mail. Eu disponibilizo aqui e a pessoa ela vai abrir o relatório dela e ela vai visualizar. Eu não preciso ficar mandando e-mail, cobrando que as coisas aconteçam. Porque a partir do momento que a pessoa faz parte do fluxo de aprovação ou do fluxo de trabalho de cada um dos módulos, ele vai aparecendo aqui o que você tem de pendência para poder fazer. E da sua equipe, se está atrasado ou não está atrasado para poder fazer. Navegando com esse usuário mesmo, quando a gente clica aqui nessa palavrinha início, todos os módulos contratados, tudo que vocês compraram da SAP, ele vai aparecer aqui para vocês começarem a entrar dentro da ferramenta. Porque como a gente está trabalhando primeiro numa visão externa, deixa eu só ver se está gravando certinho, tá? Agora a gente começa a entrar em cada um dos módulos. Então, início é a tela inicial, é onde você faz a conexão. Objetivo, vocês terão acesso, desempenho contínuo. Objetivo, desempenho, eles fazem parte do processo de avaliação de desempenho. Calibração também. Desempenho contínuo e desenvolvimento, ele faz parte, e sucessão faz parte do módulo que a gente vai conversar por último, lá no dia 13, que é de carreira e sucessão. Carreira é onde você abre as vagas que estão em abertas. Então, vamos pegar o colaborador da ponta, né? Aquela pessoa de hotelaria que vai ter acesso também ao SuccessFactors, ao SAP. Essa pessoa vai ter acesso ao início e pelo menos ao carreira, para poder entrar e fazer, se candidatar a algumas vagas, de acordo com os critérios que estão disponíveis já dentro do recrutamento. Módulo de recrutamento, processo de admissão. Vocês já devem ter ouvido falar do processo de onboarding, aqui a gente deixou em português mesmo, que é mais fácil de acompanhar a admissão. Aqui é a parte de treinamento, informações sobre a empresa, informações sobre o próprio colaborador, os relatórios e o planejamento de mão de obra. Vamos dar uma olhada na informação da própria empresa, que isso ele é bastante rico.
E a forma que a ferramenta trabalha, ela é igual em todos os módulos, praticamente igual em todos os módulos. Então, eu estou acessando com o perfil desse Joff. Aqui está toda a equipe do Joff. E eu estou olhando o organograma da empresa. E eu posso ir detalhando o organograma dessa equipe de trabalho. E posso olhar também para cima. Então, a gente vai chegando na vice-presidente, na equipe de trabalho, e eu consigo navegar por toda a equipe e até ter algumas informações. Hoje a gente tem uma certa dificuldade de encontrar algumas pessoas, mas vamos pegar os dados que são corporativos, como o e-mail, você tem um telefone corporativo, isso está em definição dentro da equipe do Employee Central, que é a equipe que o Wellington está tocando. Mas você traz aqui o nome da pessoa, o e-mail, o telefone dessa pessoa, onde que ela está localizada, e você pode ir direto para o organograma somente daquela pessoa. Para quem trabalha com desenvolvimento, ele é fundamental ter essa visão, porque ele te dá uma visão completa, uma percepção completa de todas as pessoas dentro daquela equipe, com as fotos, que também é muito rico. A gente, quando está com uma equipe pequena, de 5, 6, 10 colaboradores, 100 colaboradores, a gente lembra com mais facilidade dos nomes. 200, alguns nomes já fogem. Com mais de 9.000 colaboradores, 10.000 colaboradores, como está a Prevent Senior, olha, se alguém souber o nome de todo mundo, eu dou parabéns. É ruim saber. Mas a gente do RH, todo mundo conhece a gente do RH e a gente não conhece todo mundo, né? Então Exatamente. a melhor forma é você conhecer essas fotinhos, ver onde essas pessoas estão, que aí fica mais fácil de você lembrar o que você falou que ia levantar para alguém ou não, de alguma forma, e até quem faz parte das equipes, né? Viu, Beth? Acabou seu problema. Beth, eu sofro muito com isso, Beth. Eu tenho, acho que até 10 pessoas, 20 pessoas eu lembro o nome. Depois eu tenho uma dificuldade muito grande. Se fosse um público Eu que tenho, nem... eu guardo a fisionomia, eu guardo a fisionomia, mas e o nome? Você fica olhando com aquela cara de ué, né? A pessoa sabe quem você é, você lembra da pessoa, eu não lembro o nome dela de jeito nenhum. eu tenho... lembro o nome, até que a Beth lembra. O problema é que ela não sabe mais onde as pessoas foram, porque houve muita mudança na empresa. Então, ela recebe o e-mail, os nossos e-mails não estão... Viu, Fábio? Os nossos e-mails hoje não identificam mais de onde a pessoa trabalha. Ah, não. Mas o que tinha muito problema no passado era exatamente isso. As pessoas mudavam, ninguém falava, e a pessoa ficava com o e-mail errado. É ótimo, agora ninguém sabe onde está ninguém. Beleza. Eu acho que essa tela, essa tela do organograma vai ser uma tela muito dinâmica na nossa empresa. Muito dinâmica. O tempo todo. Mas agora a gente pode... A Beth vai ficar sabendo e vai parar de reclamar aonde que está essa pessoa. Porque eu tenho que responder, eu não sei como eu tenho que falar, eu não sei se ela é do diagnóstico, se ela é do hospital, se ela... Esse é um problema que a gente tem hoje e é sério. A gente fica caçando as pessoas. Uhum. E é uma caça infinita, né? Eu sei o nome. Se eu tivesse o público trabalhando numa equipe do tamanho da Prevent Senior, a maior parte dos nomes eu saberia, a maior parte das fisionomias eu saberia, mas quem é dono de cada nome, de cada fisionomia, eu não consigo. É verdade. Eu não consigo fazer esse tipo de associação. E o legal da ferramenta é que o tempo todo ele vai trazendo a foto. Porque a ferramenta ela foi montada para empresas do tamanho da Prevent Senior e maiores, e também presenças globais, por exemplo. Então, você normalmente, se pegar uma empresa com 50.000 colaboradores, 100.000 colaboradores, você nunca vai conseguir lembrar quem são as pessoas, mas você consegue, pelo menos, reconhecer, de alguma forma,
quem são as pessoas que estão dentro de cada área, de cada departamento, e ir navegando dentro desses departamentos. Aqui eu fiz uma navegação por pessoas, mas eu tenho essa navegação também por cargos. Que aí eu começo a ter as informações do cargo propriamente dito. E aqui, antes de entrar no cargo, controle de headcount, que é um controle muito específico, né? Se está ocupado ou não. Se não tem a fotinho dentro dessas posições, quer dizer que está vazio, está desocupado. A posição existe, ela está lá, mas não tem ninguém sentada nessa posição, ocupando essa posição. E quando eu vejo as informações do cargo, eu vejo toda a localização dele dentro da empresa, o histórico do cargo, de se teve alguma alteração daquele cargo, do encarregado do cargo, da requisição de vagas. Lógico que cada quadradinho desse ele é customizado e ele tem um perfil de acesso para cada pessoa, nem todo mundo vai ver tudo. Vamos pegar novamente o exemplo do pessoal da hotelaria, eles não vão ver o organograma de cargos. O organograma sim, eles vão conseguir ver, mas o de cargos não. E quando eu vejo os detalhes do cargo também, eu vou trazer todas as informações relacionadas àquela posição. Aqui para a realidade da Prevent Senior, unidade de negócio, departamento, filial, centro de custo, quem são os gestores, se aquela posição ela é uma posição crítica ou não, se aquela posição tem alguma informação específica, como se ela está sujeita a risco, algumas posições são posições de risco, indiferente da pessoa que senta naquela posição, que ocupa aquele cargo, né? Então, as informações elas vão estar sempre aqui, disponíveis e fácil de consultar. Oi. Quem que alimenta isso? Na admissão, quando a gente está fazendo o processo de admissão, contratando as pessoas, tem duas etapas. Primeiro, a equipe de cargos e salários é quem controla para ver se tudo isso daqui, somente o pessoal de equipe de cargos e salários é que pode criar essas caixinhas, podemos dizer assim. Sim. Okay. Quando a gente executa um processo de recrutamento e seleção, ele acontece por aqui. Por exemplo, criar uma requisição de vagas. Quando você vai admitir a pessoa, você vai ter já o controle se você está admitindo essa pessoa dentro de uma posição que ela está vaga ou se ela está ocupada. Se ela está ocupada, é alguma movimentação que você precisa realizar. Se ela está vaga, você consegue fazer o processo de admissão normal dessa pessoa. No desenvolvimento, a gente vai conversar também bastante sobre isso. O organograma a gente volta a utilizar em carreira e sucessão. E, se eu não me engano, é você que acompanha com a gente, né, Beth? Carreira e sucessão? A Miriam mesmo. Ah, é a Miriam. Então, Miriam, até para vocês irem se familiarizando. Porque cada movimento do nosso colaborador, daí tem que modificar aí também. Modifica. Na verdade, essa cadeira, eu não vou modificar as informações da cadeira. Eu vou só trocar a pessoa daqui para cá. Eu vou só trocar a pessoa de cadeira, mas as informações do cargo ele não muda. Ele só muda quando tem alguma alteração do cargo. Não da pessoa, mas do cargo que ela ocupa. Eu entendi a pergunta da Miriam. Quem atualiza isso tudo, Miriam, é o departamento pessoal. Conforme a pessoa entra na empresa, é como é feito hoje. Tá? Você promove uma pessoa e depois essa pessoa vai aparecer na folha promovida, no lugar de outra, concorda? Certo. É a mesma coisa. Você passa o processo para a Daiane, ela vai fazer todo o processo de admissão, coloca a pessoa na vaga. Você vai passar o processo para a folha vai fazer passa para o cargo de salário, folha faz a promoção, no dia seguinte está atualizado na sua frente. Então, isso é atualizado dentro do sistema pelo departamento pessoal, falando da nossa língua, tá?
falando na língua e não na língua do SAP, que aí eles falam em onboard, etc. e tal. Cara, desculpa. Imagina, e pode ir completando. De acordo conforme for tendo as dúvidas, acho que sempre trazer para a realidade de vocês é a melhor forma possível de entender como é que a ferramenta trabalha. Visão geral da estrutura também da empresa e a gente começa a navegar. Isso aqui eu estou fazendo uma demonstração curta, ela não é a demonstração do processo de avaliação de desempenho ainda, mas é importante vocês conhecerem o restante da ferramenta e o que ela tem de possibilidade. Então eu começo a ter a estrutura da empresa, mesmo que aí eu não estou falando mais uma estrutura de unidade, departamento, filial, centros de custo, do que propriamente dito os cargos, né? Outra informação completa também, que ela é bem legal, o colaborador ele passa a ter o seu currículo, o seu histórico, todas as suas informações dentro do sistema. Deixa só ele terminar de carregar. Então, sabe, Miriam, aquele prontuário do colaborador que a gente normalmente vai naquele arquivo morto, extremamente agradável, pega aquela pastinha suspensa bege, espirra na pasta porque ela tá cheia de pó. Um monte de papel. Um monte de papel, e você tem que ter um cuidado enorme para devolver a pasta para o mesmo lugar, porque se você trocar a letra de N para N, você não acha mais. A pessoa some no arquivo morto, o arquivo morto ele continua existindo por uma questão burocrática, mas ele fica aqui, as informações do colaborador. Então eu tenho todos os dados do colaborador, eu não preciso mais ir atrás para poder pegar alguma informação complementar do que aconteceu com ele em algum momento. Então, as informações pessoais, elas estão aqui, as informações do colaborador. Não necessariamente tudo que tiver aqui de informação é o que vai ter dentro da Prevent Senior, tá? Como é um ambiente de teste, vai ter muito mais informações do que vocês optaram em ter com vocês. Algumas não fazem muito sentido porque essa demonstração é de uma empresa americana. Mas informações biográficas, data de nascimento, país de nascimento, todos os dados de contato. E eu mesmo acabei de entrar na ferramenta, por exemplo, e troquei o meu número de telefone. Eu vou lá e deixo atualizado. Troquei o departamento, troquei de departamento, a informação ela já atualiza para cá também. Mudei de endereço, ele já atualiza para cá também as informações, então ele sempre vai estar atualizado. Lógico que essa atualização são pessoas que fazem, são os próprios funcionários. Vale a pena aí, de tempos em tempos, em algum momento, fazer uma campanha. Gente, atualizem os seus dados encarecidamente, porque as pessoas mudam de endereço e esquecem de atualizar a informação dentro da empresa. Mas você não precisa mais que todo mundo mande um comprovante de residência para o RH e faça essa atualização. Cada um pode fazer da sua própria máquina, e a informação ela se reflete para todo mundo. As informações bancárias do colaborador, as informações de emprego, né, a localização dele dentro da empresa, as informações do cargo, quem são os gestores que aquela pessoa está ocupando, a descrição do cargo, se tiver a descrição do cargo, relação de trabalho. Vamos entrar lá para informações de remuneração. O histórico de remuneração daquela pessoa, o que ela já teve de bônus. Então, eu começo a ter todo o histórico do colaborador, os tipos de benefício que foram escolhidos pelo aquele colaborador, se ele tem uma assistência médica ou não, qual que é o nível, vale-refeição, até mesmo outros como o auxílio creche ou algum outro tipo de benefício que vocês tenham dentro da empresa que seja específico para cada um. E o histórico também
de perfil dessa pessoa, onde que ela já trabalhou, qual foi a avaliação de desempenho dos anos anteriores. Esse é um quadro de perfil de aptidão que a gente vai utilizar para o plano de carreira e sucessão, que é o que a gente vai começar a conversar no dia 13. Mas ele traz exatamente as competências, a avaliação do gestor daquela pessoa. Então, o gestor ele deu essa nota aqui de 5 pontos, o esperado eram 4 pontos, e a nota que o próprio colaborador acabou dando para ele. Então, você tem aí todo o comparativo das competências, a finalização do processo de avaliação de competências, também a finalização do processo de avaliação de desempenho. Então, esse perfil do colaborador, que é o que eu estou navegando, ele traz o currículo completo, pode ver que ele tem a informação detalhada de toda a vida do colaborador dentro da empresa e de tudo o que aconteceu com ele. Vamos colocar algumas suposições, algumas posições específicas. Coloquei dentro da empresa uma advertência de um colaborador. Essa informação pode estar aqui registrada também. A pessoa ela teve um afastamento médico. Ele vai ter essa informação aqui também. E todo o detalhamento ali de informações do colaborador. Tudo que acontece dentro do Success Factor, do SAP, a gente consegue registrar e a informação de tudo que acontece, ele fica aqui. Não necessariamente todas as informações podem estar disponíveis para o colaborador. Eu vou colocar um exemplo. Olha o rapaz do pão passando na rua. Vocês querem pão, gente? Bem que gostaria, um pãozinho fresco agora eu tenho. Desculpem. Chama ele. Vai começar, se eu for no portão, começa uma gritaria com os cachorros. Aqui Oi, em casa também passa padeiro. Aí passa o carro do ovo também. Olha, graças a Deus essa demonstração é na parte da manhã, viu, Miriam? Porque na parte da tarde passa o vendedor de produto de limpeza, passa o ovo, passa o feirante, passa os churros. De final de semana eu sempre tenho churros na porta de casa, pamonha na porta de casa. Não preciso sair nem para poder comprar amaciante. Vende aqui na porta de casa. Então, é muito prático, viu? Eu estou há 2 semanas realmente dentro de casa, não saí para nada. Então, aqui... E essas informações, elas também são segmentadas. Quando eu falo segmentado, aquilo que o colaborador pode ver, que o gerente pode ver, que o gestor pode ver e que as outras pessoas das outras áreas também podem ver. Então, é tudo bem segmentado. Eu, como colaborador, eu não quero... a gerência da Prevent Senior, a direção da Prevent Senior, por exemplo, pode ter a opção de falar, sempre que eu der uma advertência para ele, eu não quero que essa informação apareça no perfil dele, mas eu quero que o RH visualize. Por isso que eu uso a referência do prontuário. Você pode colocar todas as informações, mesmo aquilo que a própria pessoa, o próprio dono da informação não vai ver. Você pode disponibilizar parte dessa informação para outras pessoas. Então, eu quero que todo mundo tenha acesso ao perfil do empregado, a essa tela do perfil de informações, mas eu não quero que as informações de pagamento fiquem disponíveis. Eu quero que todo mundo visualize somente os dados pessoais, os dados de contato, de área, departamento, mas informação de remuneração, informação de pagamento, não. Então, você consegue segmentar o que as pessoas podem ter de acesso. Isso é uma coisa muito rica, Miriam e Beth. A ferramenta, a cada quadradinho que a gente mostrar para vocês, eu falo quem pode ver aquele quadradinho. Então, tudo que a gente vai demonstrar para vocês, eu vou estar o tempo todo, vocês podem ter a seguinte percepção.
Isso daqui eu quero que todos os gestores vejam, só os colaboradores vejam, ninguém veja, só o RH veja. Perfeito. Então, aqui nesse formato, eu não vou entrar em todos os módulos, mas eu queria entrar nessas duas percepções, nessas duas partes que são mais ricas. Depois eu vou falar um pouquinho de calibração. A Vivi ela vai falar um pouco agora do processo de avaliação de desempenho. Depois eu volto para falar sobre calibração e relatório. Vivi, você está com a gente? Por um acaso sua conexão caiu? Ou você continua com a gente? Oi. Não, estou aqui. Perfeito. Eu vou Deixa eu ligar minha câmera aí um pouquinho. Deixa eu parar a minha apresentação. Aí volto eu. Olá. Olá, Vivi, tudo bom? Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem. E você? Olha, eu não tive tempo, desculpa, eu não tive tempo de fazer chapinha, então não estou muito produzida igual o Mário. Pronto, já está gravando você. Agora você, colocando o mouse para baixo, onde você liga a câmera e o microfone, é só iniciar a apresentação. Eu vou desligar aqui o meu microfone para não atrapalhar, fica menos ruído. Tá bom. Vai que o cara do pão passa de novo, eu vou deixar o microfone desligado agora. Gente, a Vivi é a consultora responsável pela implementação do processo de avaliação de desempenho. Eu continuo aqui com vocês, ela vai fazer uma demonstração da própria ferramenta e a gente vai fazendo bem no processo bate-bola, né? Conforme ela for apresentando, como eu já conheço da estrutura da Prevent Senior e algumas necessidades que eu já entendi lá atrás com recrutamento e seleção, eu entro também nesse processo, nesse bate-papo, para poder completar algumas informações. E o fundamental, participem também, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem. Tá ok? Ok. Estão vendo minha tela? Sim. Estou. Assim, agora sim. Sim, já abriu, Vivi, essa tela. Ah, então tá ótimo. Então vamos começar. Agora eu vou apresentar aqui para vocês um overview da avaliação de desempenho de objetivos, tá? Então vamos iniciar com objetivos. Deixa eu carregar. Então, aqui nessa primeira página, nós estamos visualizando todo o plano de metas do JOF, que ele é um gestor, conforme o Mário estava explicando. Então, veja aqui que ele tem 3 metas cadastradas. Então, a partir do momento que eu já tenho metas cadastradas, eu tenho a opção de fazer a edição de cada uma dessas metas, caso eu queira fazer alguma alteração que eu já tenha efetuado o cadastramento da informação. Então, eu clicando em editar, vai abrir essa tela para mim de editar objetivo, e eu vou fazer o preenchimento ou alteração em cada campo. Ou seja, aqui é o nome da meta, aqui é a métrica, data início, data fim, status e a porcentagem da meta, de conclusão da meta. Aqui nós temos a opção de reprovar a meta, de aprovar, de completar, de cancelar. Após efetuadas as alterações, é só eu clicar em salvar alterações. Ok. Vamos lembrar, só lembrando que essas regras, elas ficam, isso conforme o Mário explicou, de alteração, ela é estabelecida pela empresa, tá? Agora, vamos imaginar que não temos nenhuma meta cadastrada e que precisamos criá-las. Então, vamos diretamente clicar aqui em adicionar objetivo, criar um novo objetivo. Objetivo pessoal. E aqui nós vamos efetuar o cadastramento das metas. Então, aqui é o nome da meta, conforme estava já preenchido na página anterior. Nome da métrica, o status, data de início, data fim e a porcentagem.
Além de criar uma meta do zero, a gente também tem a opção de consultar uma biblioteca de objetivos. O que seria essa biblioteca de objetivos? A biblioteca de objetivos, ela é, vamos dizer que, na verdade, ela é um cardápio de opção de objetivos. Ela ajuda bastante aquele colaborador que está um pouco perdido para efetuar o cadastramento da sua meta de acordo com a sua área. Então, vamos dizer que eu sou da área de administração. Eu vou clicar em administração, gerenciamento do escritório, e aqui eu vou ver o cardápio de várias opções de metas que eu posso efetuar o cadastramento. Então, seleciono a meta desejada e coloco em adicionar selecionados. Assim que eu adicionar, ela vai aparecer para mim nessa tela inicial. Então, como vocês podem ver aqui nessa tela inicial, são todas as informações que eu acabei de cadastrar ali no adicionar ao objetivo, que é o nome da meta, a métrica, a data início, data fim e o status. Ok? A segunda forma de adicionar objetivo é utilizando o assistente de objetivo, que é a opção Smart. A opção Smart, ela é uma metodologia de mercado, né? Na verdade, é uma métrica, e para que essa métrica seja efetiva e eficaz, ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e possuir um tempo de início e fim. Então, o colaborador ele só vai preenchendo passo a passo. Então, qual é o seu objetivo? Como você irá medir esse objetivo? Este objetivo é atingível? Aí ele vai indo passo a passo. Esse objetivo é relevante? E aqui ele faz o preenchimento da data início e data fim da meta. Ok? Okay. Então, na verdade, o Smart, essa opção Smart, Smart é só uma sigla utilizada para criar metas efetivas, que na verdade, no final, ela é a mesma coisa que você tivesse preenchido o campo em aberto de criar um novo objetivo, só que ela te dá algumas opções para facilitar o preenchimento do formulário. Essa terceira aqui, que é copiar um outro plano de objetivo, de meta, na verdade, assim, vamos por um exemplo. No ano de 2019, você fez o cadastramento de 5 metas, porém, você conseguiu concluir apenas 3 metas daquelas 5 cadastradas. E você quer, daquelas 2 que você não conseguiu concluir, você quer dar continuidade na conclusão dela neste ano de 2020. Então, você vai clicar aqui em copiar o outro plano, você vai selecionar o plano que você deseja efetuar a cópia. Ao clicar aqui em próximo, ele vai trazer para você todas as metas que você efetuou o cadastramento do ano anterior. Aí você seleciona a meta que você deseja copiar e clica em copiar. Automaticamente o sistema ela vai trazer a meta copiada aqui nessa página inicial. Então, assim, na verdade, depois de todas essas metas criadas, né, a empresa ela vai precisar definir o fluxo de aprovação das metas. Se acaso for o gerente que tiver necessidade de aprovar essas metas criadas, né, dos seus subordinados, ele não vai ter a necessidade de sair dessa tela. Ou seja, ele vai poder, na verdade, através do próprio perfil dele, ter a visualização de todos os seus subordinados. Então, por exemplo, ele quer efetuar, olha, aqui aparece todos os subordinados do Geoff Hill. Vamos dizer que ele precisa fazer a aprovação de uma meta de uma colaboradora. Vamos colocar aqui a Jada. Ele vai clicar no nome da colaboradora. O sistema vai trazer todas as metas que a Jada efetuou o cadastramento, o registro. E ele tem as mesmas opções que a Jada. Porém, essas opções, a ter a mesma opção que um colaborador é configurável, tá? Então, isso é de acordo com a permissão, conforme o Mário explicou, que vocês podem efetuar o cadastramento de acordo com as permissões. Então, na verdade, assim,
O gestor, ele quer fazer a aprovação, ele clica em editar objetivo e ele vai diretamente aqui no status. E ele aprova ou cancela, ou coloca como uma meta incompleta e salva as alterações. Aí, automaticamente, aqui o status ele vai ficar salvo conforme a aprovação do gestor. Tá? Então, na verdade, assim, como vocês podem ver, através de tudo isso, vocês podem perceber que a plataforma ela é configurada de acordo com a necessidade da Prevent, né? E é uma plataforma bastante interativa, ela não tem muito segredo para você cadastrar suas metas. Lembrando que, assim, aqui não é o formulário de desempenho, é somente a página de cadastramento de metas, né? Que faz parte do processo da avaliação. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não, por enquanto está tranquilo. É bem fácil, né? Então, agora vamos ver. Um ponto importante... Quer fazer algum... Deixa eu só completar com algumas informações, Vivi. Quando a gente fala o cadastramento de metas, a gente pode pensar da seguinte forma. Quem pode cadastrar meta? O colaborador ele pode cadastrar a própria meta. Se ele tiver uma meta pessoal, particular, ele faz o cadastramento da meta dele. Então, parte do processo de avaliação de desempenho, algumas empresas escolhem que o colaborador cadastre pelo menos uma meta que ele vai percorrer, que ele vai seguir, uma, duas metas que ele vai ir atrás, que ele está se comprometendo a fazer. Tem o cadastramento de metas, de objetivos ou metas, que ele é estipulado pela empresa, então o próprio RH que vai pegar esse cadastramento e disponibilizar para as pessoas, ou RH, ou o departamento responsável, mas você consegue cadastrar uma meta para vários colaboradores ao mesmo tempo, tá? Em alguns casos, a meta ela é que nem a gente conversou ontem, ela é por departamento. Então, eu posso ter esses 3 formatos de cadastro de metas, né? Eu posso ter um cadastro onde ele é bem top-down, então a diretoria determinou que todo mundo vai seguir aquela meta, então você coloca essa meta para todo mundo tem a mesma meta para correr atrás. O próprio gestor pode incluir as metas específicas do departamento dele e o próprio colaborador pode incluir a meta individual dele. Então, você passa a ter um processo de avaliação, a princípio que você fala, é igual para todo mundo? Não, porque ele vai ter um formato individual, até mesmo das pessoas do próprio departamento. Vamos pegar a equipe de call center, que foi uma equipe que a gente estava usando de exemplo ontem. O objetivo da empresa pode ser aumentar o faturamento em 20%. Ok, então essa meta ela vai estar disponível para todo mundo ajudar a empresa a ter esse crescimento aí de faturamento, de alguma forma. Só que cada área sabe o que consegue colaborar para esse crescimento de 20%. Então, os gestores vão colocar as metas da área. E o próprio colaborador, além do desenvolvimento da empresa em geral, ele pode colocar um desenvolvimento particular. Em algumas empresas, em alguns projetos, a gente sempre fornece essa opção, mas algumas empresas elas optam. Então, por um exemplo, eu identifiquei que eu tenho uma deficiência, vamos supor, com Excel, e o meu objetivo é terminar esse ciclo de avaliação de desempenho conhecendo Excel. Não é o curso que eu estou disponibilizando, é a meta de estudar Excel. Pode ser um Excel, pode ser um idioma, ou eu vejo que eu preciso ser uma pessoa mais organizada, eu vejo que eu preciso trabalhar de uma forma um pouquinho diferente para contribuir para a empresa, um desenvolvimento meu pessoal. Então, são essas 3 formas de cadastrar a meta. Quando a Vivi ela mostrou esse adicionar objetivo, o primeiro deles, que é um objetivo em branco que a gente cria, ele tem aquela configuração, não necessariamente todo mundo tem acesso, somente as pessoas que podem, que está habilitado para poder criar o objetivo, vão criar o objetivo. O objetivo SMART, são siglas em inglês que traz exatamente naqueles pontos, né? Que ele seja específico, mensurável, atribuído e ele tem um tempo. E a biblioteca de objetivos, você pode colocar
vamos pegar que nem o caso da Mercedes-Benz, a Mercedes-Benz, a Natura, são alguns clientes que já deixam alguns objetivos cadastrados. O colaborador, na hora que ele vai escolher o seu objetivo pessoal, ele não escreve qualquer coisa. Ele vai ter que escolher alguma coisa que está dentro dos objetivos que a empresa definiu que as pessoas precisam abrir. Então, nessa biblioteca, já tem um cadastramento prévio, que ou o colaborador escolhe, ou o gestor ele pode estar escolhendo para a equipe dele. Então, quando a gente fala ou, eu estou dando muitas possibilidades para vocês, né? Mas dentro da realidade da Prevent Senior, eu acho que vai ser muito comum a gente ter um grupo de metas e objetivos que ele seja igual para toda a unidade de negócio, um grupo de metas que seja igual para todo o departamento que vocês vão trabalhar. Num primeiro momento, talvez não tenha o cadastramento do objetivo individual do colaborador, mas num segundo momento, conforme as pessoas forem se desenvolvendo no conceito, na ferramenta, ele passa a ter o próprio objetivo individual. E esse é bem bacana, porque você tem um processo de avaliação que ele vai pegar de ponta a ponta, da empresa até o colaborador, o que todo mundo vai seguir. As únicas observações que a gente coloca, a única atenção que a gente coloca é que nenhum processo de avaliação de desempenho, isso é melhores práticas da própria SAP, e não só da SAP, né, para trabalhar processo de avaliação de desempenho. Cuidado com o volume de metas que a gente tenha para perseguir. Porque se você tiver um formulário com 20 metas para seguir, a gente vai focar naquelas que têm a maior pontuação, aquelas que têm maior relevância para a empresa, ou aqueles que vão me garantir um desenvolvimento maior, e as pequenas a gente vai deixar um pouquinho de lado, que é impossível seguir 20 metas, 20 objetivos. Então, só ter um cuidado com o número de metas disponíveis. E quando a gente faz o cadastramento da meta, um pouquinho mais para frente a gente vai falar na sessão de resumo, as metas elas também podem ter pesos. Então, por um exemplo, a meta da empresa, o objetivo da empresa, numa avaliação, que nem uma provinha que a gente faz na faculdade de 0 a 10, as metas da empresa, sejam 2 ou 3, elas equivalem a 40% da avaliação total. As metas do departamento pode também ter esse peso de 40% da avaliação total. E a meta individual do colaborador, 20% dessa nota total, para compor essa nota final. Sempre a gente vai falar uma nota que ela é de 0 a 10, de 0 a 100% que você atingiu, né? Então, são essas possibilidades de contratação de meta. Vou pegar o caso da Randon. A Randon são 16 mil colaboradores trabalhando. A equipe de desenvolvimento de pessoas elabora o plano de avaliação de desempenho para cada departamento, para cada unidade de negócio, e eles que disponibilizam. Ninguém seleciona as metas que vão seguir. Eles querem um processo equalitário, igual para todo mundo. Outras empresas, que nem a Natura, você tem uma mescla aí, várias possibilidades de metas para poder atingir, objetivos para poder atingir. A diferença ele está exatamente nessa pontuação, que aí você vai conseguir acompanhar pessoas, mesmo que com objetivos diferentes, mas aquele objetivo que ela escolheu tem um peso específico no processo de avaliação. O tempo todo a gente vai falar sobre pontos, sobre notas. No final vai fazer um pouco mais de sentido que a gente demonstra como é que aparece essa seção de resultado. Tudo bem por aqui? Uhum. Perfeito. E no processo de avaliação de desempenho, ele tem uma sequência lógica para começar. Primeiro você tem que escolher os objetivos de trabalho, você vai avaliar o quê, para depois você efetivamente fazer o processo de avaliação de desempenho. Então ele é separado. O que eu vou seguir e como eu vou seguir. O que eu vou fazer e como que eu vou fazer. Então essa primeira etapa que a gente mostrou, ele é o quê. Agora a Vivi ela vai demonstrar para a gente o como, que é efetivamente o processo de desempenho, como é que ele percorre.
Silvana, a gente chegou junto aqui? Sim, sim. Perfeito. Sim. Nós estamos chegando juntos, né? Se a gente vai saber tudo que significa tudo isso, só Deus é que sabe, né? A coisa é fazer na prática, né? Não, porque é o seguinte, tudo isso a gente conhece, né? Essa questão de metas, que você não pode dar metas irreais, essas coisas todas, a gente está há muitos anos na área, a gente conhece. Agora, a ferramenta em si e a aplicação dela, que para a gente realmente vai ser uma novidade, e obviamente não vai ser fácil, né? Mas nós vamos chegar juntos, não tenha dúvida. Perfeito. Mas olha, o fundamental, Silvana, estamos aqui para dar todo o apoio para vocês, e vocês não precisam não precisam atravessar esse processo de implementação e chegar lá do outro lado sozinhos. Ah, graças a Deus, né? Porque a gente não chegaria, não. Porque senão não ia chegar, não. Uma Ferrari não é fácil, né, Silvana? Tem que ter muito instrutor, muito professor de direção para a gente chegar a criar uma Ferrari. Nós estamos um pouquinho ainda. Não se preocupem, a gente junta todo o conhecimento que vocês têm, toda a experiência e a bagagem que vocês trazem, com tudo que já deu certo e deu errado, que a gente aprende também, principalmente com o que já tentou fazer e não funcionou, né? Você roda um processo de avaliação de desempenho e no final você fala, o que é que eu fiz aqui? Você não admite para a diretoria, mas você fala, o que eu fiz aqui que eu não estou conseguindo validar isso? Quem não passou por isso ainda? Me fala. Já passei muito por isso, viu, Silvana? Uma vez na vida. Agora, Beth Fusquinha também não, vai. Nós estamos numa Mercedes, vai. Olha, gente, o nível ele tá muito bom. A gente está falando aí uma Mercedes, um Audi, tá? Está excelente esse nível. E no Mini Cooper, tá? Tudo bem, vamos de Mini Cooper, vamos de Cinquecento, vamos de carros mais bonitos, mas tá bem bonitinho, tá funcionando. Você já tem toda a estrutura, agora a ferramenta ela só vai pegar tudo que vocês têm de desejos, que nem ontem a gente falou, onde vocês querem chegar, e a gente vai demonstrar como a gente chega lá. É super simples. Tá muito. Mas vocês vão ver que é simples. Vivi, fique à vontade, pode continuar, tá bom? Tá bom. Olha, aqui nessa página, na verdade, como eu estou com o perfil de gestor, quando eu clicar aqui na opção de desempenho, eu vou conseguir visualizar todas as informações da equipe. Na verdade, aqui é o fluxo do formulário de avaliação. Aqui, toda a equipe dele, ele consegue verificar que todos já se autoavaliaram e que está na opção de avaliação do gerente. Então, ele consegue verificar todas as avaliações e seus status. Então, abrindo uma das avaliações que ele precisa efetuar a aprovação, deixa ele abrir. Essa avaliação foi essa avaliação foi que o funcionário fez e que ele vai aprovar, é isso? Isso, exatamente. Tá. Então, aqui é a avaliação da Jada, tá? Aqui ela se autoavaliou, pode ver que aqui a primeira etapa está concluída. A autoavaliação, ela já concluiu e estamos na etapa de avaliação do gerente, do próprio gestor. Então, aqui é a página do formulário de avaliação. Logo acima, aqui vocês podem ver que a pontuação é uma média geral da avaliação da Jada. Esse outro quadrado é itens incompletos. E o que seriam os itens incompletos? É quando você está fazendo a sua avaliação e deixa algum campo, você deixa ele passar despercebido. Então, ele lembra, você vai aparecer, por exemplo, você esqueceu de um campo, vai aparecer o número 1 aqui e o nome do item que está incompleto, tá? Aqui é todo o processo, autoavaliação, avaliação do gerente. Essa discussão de pontuação, na verdade, é o feedback, né, que o gestor precisa dar para o colaborador. E após o feedback, ele já cai para a fase de conclusão. Tá? Aqui nós vamos configurar conforme o processo de vocês. Vivi, logo abaixo... Esse feedback é dado como?
Pelo Olha, sistema ou pessoalmente? aí é opcional. Já teve outros clientes que chamam o profissional, o colaborador pessoalmente, e ele vai dando feedback, porém, é necessário registro no sistema. Tá. Porque eu estou vendo que toda essa avaliação pode ser feita à distância. Pode. Tá, tudo bem. Tá? Silvana, Então, logo abaixo é todo o recheio. só um ponto, Vivi. A distância, Silvana, e o melhor, através do próprio celular. Então, você consegue fazer o processo de avaliação. Vamos pegar a equipe de hotelaria, que provavelmente não tenha um computador em casa para fazer a avaliação de desempenho. Mas hoje em dia, todo mundo tem um celular com WhatsApp. Se você... Todo mundo. Passou-se a época que celular com WhatsApp, o smartphone, né, que a gente chama de uma forma mais bonitinha, ele era inacessível. Hoje, você pega qualquer pessoa, de qualquer idade, classe social, nível, todo mundo hoje tem um celular que tem o mínimo de tecnologia para poder rodar o Success, a ferramenta, o SAP, e ele é super simples de rodar também. Então, a pessoa que está lá na ponta pode preencher a sua avaliação de desempenho através do próprio celular e responder a avaliação de desempenho do celular. E tudo que eu estou mostrando, que a gente está mostrando para vocês, a pessoa também consegue visualizar pelo celular. Ela consegue ver as mesmas informações, dar a nota, pegar o feedback. Então, ele é disponível para todo mundo, indiferente aonde a pessoa estiver, aonde ela estiver. Pode continuar, Vivi. Tá. Então, logo abaixo aqui, ó, nós vamos... tem a primeira seção, que é a seção de metas. Esse 50% aqui, ele corresponde à nota final da média da avaliação. Aqui, ó, como vocês podem ver, vai aparecer todas aquelas metas que nós acabamos de efetuar o cadastramento. Então, aqui foi a pontuação da Jada, a pontuação que ela se autoavaliou, e aqui é a pontuação do gestor. Ele mesmo pode efetuar a nota, através aqui dessas bolinhas. Aqui a Jada, ela deu a pontuação de excelente para ela, diretamente nessa meta. Mas o gestor, ele não acha ela uma excelente profissional nessa meta. Então, ele vai dar uma pontuação menor, é só um exemplo para vocês, que aqui, automaticamente, já vai calcular o gap. Ele já vai mostrar a necessidade de desenvolvimento nessa meta. Ok? Abaixo, já vem as competências cadastradas. E é o mesmo processo. Aqui ela vai dar a pontuação, aqui ela mostra a pontuação da competência cadastrada, aqui o gestor ele vai avaliar, e aqui vai mostrar a pontuação, a necessidade de desenvolvimento. E logo abaixo vem a seção de resumo, que é um resumo de toda essa avaliação. Aqui vem a pontuação final, está mostrando que a Jada ela é uma colaboradora extraordinária. E aqui a divisão dos cálculos de ponderação. Aqui a ponderação de 50% de metas e 50% das competências. E logo abaixo vem um comentário geral dessa avaliação. Porque, nesse caso, a Jada queira fazer algum comentário. E também na página do gestor também aparece um comentário final para o gestor. Vivi, eu vou pedir para você subir e deixar a tela na parte de resumo. Resumo. Isso. Tá, seção de resumo. Na seção de resumo. O que é importante, Silvana, Miriam, Beth, sempre que a gente monta o processo de avaliação de desempenho, a gente pode, não quer dizer que a gente vai colocar, mas a gente pode colocar uma ponderação da seguinte forma: as competências valem quantos por cento do total da nota daquela avaliação, sempre de 0 a 100. E os objetivos valem quanto por cento de 0 a 100 daquela avaliação de desempenho. Então, a avaliação de desempenho ela pode ser quebrada
entre competências e os objetivos, as metas que o pessoal vai percorrer. E dentro da própria meta, eu posso colocar mais pesos e mais ponderações. Então, por um exemplo, se eu coloquei que a avaliação de desempenho ela é 60% de metas e 40% de competências, dentro das metas, eu posso colocar desses 60%, 20% é equivalente à meta corporativa, que é aquela que você definiu para todo mundo, 20% a do gestor e 20% a do próprio colaborador que ele escolheu. Então, o sistema ele já vai fazer esse cálculo, ele já vai fazer essa distribuição, essa média, igual numa prova de faculdade, né? Ele vai ter os pesos diferentes para cada item de avaliação, e eu posso detalhar ainda mais. Eu posso colocar que uma competência, dentro do 40%, uma competência tenha 15%, outra tenha 5%, outra 10% e assim por diante. Eu posso fazer essa mescla ou eu posso deixar tudo equalizado, né? Quando a gente fala deixar tudo equalizado, é deixar tudo com o mesmo peso para não ter nenhuma diferença. Mas por que a gente gosta de explicar essa diferença entre ter as metas com pesos diferentes? Porque cada empresa ela vai escolher a forma que ela quer trabalhar. E o que é o peso para cada um deles? Eu já participei de projetos, o projeto, por exemplo, da Copercana, ele foi um projeto onde a competência, como lá era só atendimento a cliente, né, na Copercana, a competência do colaborador que ele atingia tinha um peso maior do que as metas que ele tinha para atingir. Lá eles tinham um conceito que, se a equipe tiver uma competência bem desenvolvida, as metas elas são consequências. Em outros lugares, como na Mercedes, que foi uma implementação que a Vivi participou, as metas tinham um peso muito maior do que a competência. Então, é uma receita, não é uma receita de bolo, mas são os ingredientes de um bolo. Para cada cliente, para cada processo, a gente pode fazer de um formato diferente. E o que a Vivi ela passou para vocês aqui é um formulário inteiro de avaliação de desempenho, e é um único formulário. Não quer dizer que esse formulário seja igual para a empresa inteira. A gente pode fazer um formulário só para os gestores, um formulário só para os colaboradores. Aí, nos colaboradores, eu ainda posso segmentar, um só para os analistas e outro só para assistentes. Pode ter um formulário só para a equipe médica, só para a equipe de enfermaria, e eu posso ter ainda mais formulários. Pode ser um formulário específico para a equipe de hotelaria, específico para a equipe de alguma unidade de negócio, de uma das empresas. Como as empresas são diferentes dentro da Prevent Senior, você não precisa ter um processo de avaliação de desempenho igual para todo mundo, pode ter diferentes. Então, de acordo com a necessidade de vocês, a gente vai ter formulários completamente diferentes um dos outros. Aí, quantos vocês quiserem elaborar. E o melhor de tudo isso, a gente ensina a fazer a criação desse formulário, porque a gente tem esse primeiro momento, que é o momento com a consultoria, né? E o objetivo é que vocês tenham a chave do carro. Nesse momento com a consultoria, a gente vai desenvolver todos os formulários que vocês pedirem, no formato que vocês pedirem, mas vocês ficarão habilitadas no final do processo, desse processo de implementação, a criar o seu próprio formulário. Então, no final, você pode ter quantos você quiser. Lógico que 20 formulários, 30 formulários, fica difícil de você acompanhar, porque cada um vai ter um peso e uma medida diferente. Mas nada impede de vocês terem 3, 4, 5, 6 formulários, quantos vocês quiserem fazer de algumas quebras diferentes. E a gente vai orientando o que dá para fazer no mesmo formulário, juntando algumas informações de alguns lugares, de algumas empresas, ou unidades, ou que a gente tem que separar em formulários diferentes. Mas o processo de avaliação, no seu resumo, né, em todas essas informações, ele tem um fluxo de trabalho que ele é muito simples. Posso trabalhar a avaliação
360? Posso. 180? Posso. 90 graus? Posso. Qualquer tipo de avaliação a gente pode fazer. O colaborador vai dar nota para ele? O colaborador não vai dar a nota dele? Então, essas notas, elas também mudam. Lógico que para você ter a melhor avaliação e a melhor ponderação é quando você pergunta para o colaborador como é que ele se sente, o que ele acha que ele atingiu, o que ele acha que ele alcançou, a nota do gestor e a diferença de um para o outro. Porque a gente pode ter excelentes vendedores que acreditam que são ótimos vendedores e estão vendendo muito bem. Mas eles estão vendendo com uma taxa de desconto muito alta. Então, o vendedor se acha um excelente vendedor, mas na hora que você chega para a gestão daquele vendedor, ele fala, não, ele realmente vende um volume muito grande, mas a taxa de desconto que ele está aplicando é muito grande. Então, ele é um bom vendedor em volume, mas um mau vendedor em resultado de negócio. Então, essa percepção a gente consegue trazer. O atendimento também, quando a gente vai para a equipe de atendimento, o analista de atendimento, seja ele qual for, um atendimento de call center, um atendimento presencial, um atendimento, pode ser do próprio enfermeiro, do próprio médico. O meu atendimento, ele é exemplar, ele é excelente, ok. Mas aí, vamos colocar na realidade do Dr. Fernando e do Dr. Eduardo. Adianta eu ter um médico que faz um excelente atendimento, mas ele fica 2 horas com cada paciente? É óbvio que o atendimento vai ser excelente. Eu quero que esse médico tenha um excelente atendimento, mas que ele fique 30, 40 minutos, 50 minutos com cada paciente para ele atender mais pacientes. Então, você consegue mensurar até o resultado do negócio quando a gente coloca esse processo de avaliação de desempenho com a avaliação da própria pessoa que fez e a avaliação do gestor com um comentário. Fiz um excelente atendimento médico, é muito melhor do que o atendimento de outros hospitais. Vamos colocar o médico mesmo como referência. É muito melhor do que de outros hospitais, é muito melhor do que a rede pública. Sim, mas você ficou 2 horas com o paciente e o número de pacientes que você atendeu no dia não está me trazendo o retorno que a gente precisa. Eu preciso que você seja extremamente eficiente, sendo extremamente eficaz. Não só eficiente ou só eficaz, né? E aí a gente começa a ter esse retorno, esse resumo dessa informação para o próprio Fernando, para o próprio Eduardo, de uma forma muito clara. Essa informação, ela é consolidada. E no final, quando a gente pega o mesmo template, o mesmo formulário de avaliação de desempenho, e circulou com todo mundo, eu tenho um resultado que eu vou consolidar todos aqueles formulários iguais. Então, eu rodei o formulário para a equipe médica. Eu vou ter uma nota geral dessa equipe médica. Então, a equipe médica, em geral, está como? Em geral, qual que é o resultado que essa equipe está atingindo? E vamos levar isso um pouquinho mais para frente. Quais foram as piores notas que teve na equipe médica? Em geral, a nota vamos colocar uma suposição, de taxa de retorno, né? Às vezes que o mesmo paciente volta várias vezes dentro do hospital e passa com o mesmo médico, ou enfim, estou colocando aqui uma suposição. O atendimento, ele foi rápido? Foi. Conseguiu ficar dentro do volume que a Prevent Senior espera? Sim. Mas se a pessoa está tendo uma reentrada no hospital, foi muito bom, mas não foi eficiente, porque ele está voltando. Então, a gente consegue fazer todas essas comparações. Qual que é a formação, qual que é o treinamento, qual que é a capacitação que eu preciso dar para as pessoas da minha empresa? O resultado da avaliação de desempenho vai te dar essa percepção. E para a Silvana, como gestora de RH, também planejar o processo de treinamento. Quando vamos olhar para competências, está todo mundo com uma nota muito baixa em competência e liderança. Perfeito. Está aí o treinamento que eu preciso aplicar. Está todo mundo com uma nota muito baixa em empatia, em comprometimento, em responsabilidade. Está aí o subsídio para você ser, de uma forma proativa,
em trazer um treinamento para a equipe, não somente reativo, que nem a gente comentou ontem. Percebemos que estava tendo um problema numa área específica. Não, os números mostram que, em geral, está tendo um problema. Então, vamos montar um treinamento e aplicar para todo mundo, ou para um grupo específico, ou para a empresa inteira. Então, são as ferramentas e os mecanismos que a gente passa a ter para gerenciar o RH de uma forma um pouquinho mais rápida. Não só com as percepções, mas com os dados. O que aconteceu e o que a gente está fazendo. E depois que teve esse treinamento, como é que foi o próximo ciclo de avaliação de desempenho. E ciclo não tem limite. O ciclo ele tem uma data de início e fim, mas ele pode ser um ciclo de avaliação de desempenho que você faz por mês. É uma loucura fazer um ciclo por mês, mas você pode fazer, cada um com a sua loucura. Como ele pode ser bimestral, trimestral, semestral, ou ele pode ser mais estendido, ele pode ser anual. Nada impede também de você ter um ciclo anual, onde você vai avaliar alguns pontos, e no meio do caminho você tem momentos de validação para ver como é que ele está acontecendo. Então, ele acontece uma vez no ano, mas a cada 3 meses eu entro para poder colocar um pouco de informação ali e ver o quanto que eu atingi daquela avaliação de desempenho. A gente está dando muitas possibilidades, né, meninas? Mas, assim, 1000 formas de fazer Neston. Mas todas as formas de fazer Neston, no final, ele fica gostoso. Tá certo. Mário, eu vou direcionar aqui para você. Acho que você vai fazer mais alguma conclusão, né? Eu vou. Antes de eu continuar, 9h30, no mesmo horário que a gente fez ontem, vocês querem fazer uma pausa para tomar um café, tomar uma água? Vamos fazer uma pausa, então? Silvana, seu microfone... Vou comer uma banana. Vamos comer uma banana, eu vou tomar um cafezinho. Seu microfone está bloqueado, Silvana. Até que horas a gente vai hoje, Mário? Eu tô com compromisso com vocês dessa semana até às 10 todos os dias. Tá ótimo, porque tem uns fluxos para passar e eu vou ter que fazer logo. Então tá bom, eu te agradeço muito. Vou lá fazer um café também e já volto, tá? Tudo bem. 9h40 a gente volta com um cafezinho tomado, aí eu mostro os relatórios para vocês e a calibração. Obrigada, Mário. De nada, até já. Beth, adorei a sua orquídea aí atrás. Tá linda. Era uma mini orquídea? Não é pequena? É. Aí eu gosto. Tem algumas maiores, mas eu gostei dela. Muito lindinha. Muito bonita. Nesse momento a gente vai conhecendo a casa das pessoas, né? Aqui de trás, eu tô no meio da sala trabalhando. Lá atrás é a cozinha. Ainda bem que eu tô sozinho na casa, senão eu teria meu pai, minha mãe, meus irmãos, um monte de gente correndo aqui atrás de mim, que eu tô bem no meio da casa. Consegui, né? Olha, eu até conseguiria, porque eu falaria para eles, gente, olha, nesse momento silêncio, mas iria ver minha mãe passando com um cesto de roupa de um lado, meu pai passando com tábua para o outro. Assim mesmo. O meu irmão, se duvidar, passando sem camiseta, indo para a piscina. Imagina. Quanto mais gente, mais turma.
É verdade. Que lindo, Silvana, seu microfone está fechado, mas que lindo seu gato. Eu trouxe para vocês conhecerem. Ele está acordando agora, tadinho. Oh, meu Deus. Muito bom. Uma história muito legal, sabe? Dá bom dia para as visitas, meu amor, tá? Oh, meu Deus. Ele apareceu com a gente na época do instituto. Ele ia trabalhar, ele morava junto com a gente, né, Silvana? Junto Nossa, não, né? eles foram tão importantes para a integração daquele ambiente de trabalho, né? É. Nossa, mas... Eles ficavam na sala de treinamento, na sala de seleção, ia para o colo dos candidatos. Então, assim, aí a Silvana com os dois, quando fecharam o instituto, aí alguém levou para casa, que é Silvana, né? Ah, mas eu, se eu pudesse, eu adotaria todos os possíveis, né? É que eu não consigo mais. O Lobo não tá aqui agora, tá no quintal. O Lobo, ele tem diabetes e já é cego, né? Por conta da diabetes, toma insulina. É muito mais incômodo pra gente do que pra ele, porque ele não nota que ele é cego, mas me dá bastante trabalho. E o outro é muito novinho, então ele ainda tá demarcando o território na casa inteira, tá uma loucura. Mas é engraçado. O Lobo, ele vai circular na beira da piscina e ceguinho na beira da piscina deixa a gente de coração aflito, né? É perigoso, né? Eles dormem tudo aqui dentro de casa, que é para não correr o risco de um cair alguma coisa enquanto eu não tô vendo, né? O pequeno já caiu umas 2 vezes, que ele vai correndo, ele erra o passo e entra. Mas ele é pequenininho, ele mesmo nada, sai. Agora, o Lobo é grande, né? Então, grande, já tem 8 anos, me dá um pouquinho mais de preocupação. Ele pode morrer afogado, toma cuidado, hein? Pode, não, eu fico aqui de frente para a piscina vendo. Nossos gatos, esses dois aqui, Pincel, não, esse da mamãe, ele já caiu, eu vou pegar aqui, eles já caíram dentro do balde. Os dois, no balde da técnica de hotelaria lá no Instituto, e os dois, a gente saiu correndo para dar banho com ele na hora do almoço, você lembra, Beth? Lembra? Eles eram pequenininhos, né? Eu tenho em casa, na casa dos meus pais, né? Eu já tive vários animais. Já tive porco-espinho, coelho, e agora meus pais estão com gato. A gente sempre gostou muito de animal. Mas o gato, ele é grande, gordo, preguiçoso, e ele dorme em cima de qualquer caixa de documento. Minha mãe começa a pagar as contas, que ela gosta da conta no papel escrito pago, né? Então, na hora que ela começa a organizar os boletos, quando ela vira e ela volta, tá um gato lá, espreguiçado em cima. Os meus também são assim, viu, Márcio? Olha, o menorzinho, ele tem que tomar banho toda semana, porque para dormir, ele não dorme no quintal, ele dorme no pé da minha cama. Então, eu deito, ele vai lá e deita no meu pé também para poder dormir comigo. O grande, ele é muito peludo, ele não sobe na cama para dormir. Mas ele deita do meu lado. Eu durmo sendo vigiado pelos dois. É um no pé e outro do lado da cama. A Nanquim, a pantera negra. Que linda. Essa é a outra. Oh, meu Deus, que linda. Eu adoro gato. Adoro gato, adoro cachorro, adoro animal em geral. Eu tinha um pouco de preconceito com gato antes, hoje eu já não tenho mais não. Assim, uns anos pra cá, depois que a gente começou a ter, eu não tive mais preconceito com gato. Mas eu tinha aquela sensação de que o gato iria arranhar, né? Aquele medo que todo mundo tem com gato. Que cachorro vai morder e o gato vai arranhar. Mas é preconceito bobo que quando você tem, você vê que não é a realidade, né? Exatamente. Eu perdi esse preconceito com... eu perdi esse preconceito com a Nanquim e com o Pincel lá no Instituto, e hoje eu estou com 3 gatos aqui em casa. Oh, meu Deus. A Miriam tem um preconceito, a Miriam não gostava de gato. Não ela gostava? tem 3, um mais lindo que o outro. Oh, meu Deus. Verdade. Eu também, quem não teve preconceito com gato? Até
até hoje você encontra pessoas que têm. É normal. É só quem tem sabe. Exatamente. Só quem tem sabe. Construir o que você ama de paixão. Basta ter um só. Depois você não consegue ficar Não, sem nenhum. O veterinário dos meus gatos diz que gato é vício. Eu tive um só por 10 anos, até esses 2 aqui teriam sobrado para mim. Mas diz que gato é vício, a gente tem que tomar cuidado para não arrumar muito. A Miriam está com 3. São todos lindos, né, Silvana? Gato é bonito, não dá trabalho, é delicadinho, é lindo. Aí você vai se apaixonando, você vai querendo. Você tem uma dúzia de gato em casa. E não é difícil, porque eles são muito limpinhos. Não é difícil. Eu vou mostrar... A Patrícia também tem. A Patrícia não está aí hoje, né? Depois eu quero conhecer os dela também. A Paty já falou que tem gato também. Então, ela não está aí hoje, mas depois eu não queria conhecer o dela. Vamos lá, gente? Vamos lá, que agora é a etapa final, super simples. A gente está voltando aqui para a tela. Assim que aparecer a tela, vocês me avisem, por favor. Apareceu. Já está aparecendo, você já está aí. Faz tempo. Perfeito. Você está aí. Quando a gente termina o processo de avaliação, a gente passa a ter a calibração. Lembra que eu comentei de tentar reduzir a subjetividade do processo, para que o gestor ele acaba se expondo dentro de uma reunião executiva e tudo mais, com aquela curva forçada, 20, 70, 10, é exatamente aqui no Ninebox, aonde a gente passa a ter essa percepção. Quando o processo de avaliação de desempenho termina, aqui eu vou ter um número de pessoas, e aqui eu vou ter as pessoas. Então, eu vou ter um eixo. Não posso finalizar ele aqui. Mas deixa eu aumentar a tela. Que aí ele fica melhor para visualizar. Então, aqui eu tenho os 2 eixos, né? Que é o eixo sobre o potencial. Aqui embaixo não vai aparecer para vocês porque está compartilhando, mas é o potencial versus a performance das pessoas e aonde elas estão segmentadas. Então, quanto maior for a nota do potencial, a pessoa ela vai subir aqui, e quanto maior for a nota da performance, ela vai subir aqui, e as pessoas elas vão ser classificadas dentro desses quadrantes. Isso daqui é o Ninebox, que com certeza vocês já devem ter visto de alguma forma, porque é um conceito, não a ferramenta em si, né? Mas que o SAP ele traz para cá. E você pode trabalhar essas pessoas movimentando elas com alguma justificativa dentro do Ninebox. Só que sempre que você faz essa movimentação e distribui essas pessoas dentro do Ninebox, você precisa colocar uma justificativa. Ele não vai pedir agora porque eu não estou salvando, mas se eu pedisse para salvar, ele pediria uma justificativa porque eu movimentei todas essas pessoas. E o histórico de cada uma delas... Aqui ele não tem histórico. Vamos ver se essa pessoa tem um histórico. Não tem um histórico. Ao ambiente de teste, né? Faz parte. Mas marcar como discutido, por exemplo. Já falei sobre essa pessoa. Essa bolinha que aparece aqui no cantinho quer dizer que na hora que eu levei para a reunião executiva e falei sobre esse colaborador, eu já expliquei por que ele está nessa posição do Ninebox. Esse monte de desenho que está aparecendo aqui, nesse momento não faz sentido para vocês. Mas dentro do processo de carreira e sucessão, o plano de sucessão, você vai marcar as pessoas com risco de perda, com risco dessa pessoa sair em pouco tempo, se essa pessoa está pronta para ser um líder ou não.
se essa pessoa é nova no cargo ou não. Então, esses desenhos, eles vão indicar esses indicadores para o processo de sucessão. Que aí a gente vai conversar um pouquinho melhor a partir do dia 13. Mas, de qualquer forma, a nota dessas pessoas e a avaliação dessas pessoas... Desenvolvimento. As telas vermelhas aparecendo, né? Mas as notas dessas pessoas e o histórico dessas pessoas, como a gestão que ela trabalha, as informações complementares dessas pessoas, elas aparecem aqui de acordo com a nota que elas tiraram dentro do processo de avaliação de desempenho. Então, quando eu falo calibração, ele primeiro vai aparecer esses 9 quadros para o próprio gestor, onde o gestor vai poder movimentar essas pessoas dentro desses quadros. Depois que ele fez a avaliação dele, o RH vai fazer essa validação, mas no final, a equipe de direção da empresa, ou uma equipe de um comitê de calibração que foi definido, eles vão validar o que foi essas movimentações, porque cada um está em cada uma dessas caixinhas. Então, você começa a ter as pessoas com a menor performance e o menor potencial, e as pessoas com maior performance e maior potencial. Isso não está atrelado diretamente com uma promoção salarial, com uma promoção de cargo, mas é a sua avaliação de potenciais dentro da empresa. Quem é que realmente está fazendo a diferença dentro da equipe, dentro da empresa inteira. Lógico que, se quiser atrelar isso com o processo de promoção, você consegue atrelar isso à promoção salarial. Então, esse daqui é o formato de calibração. Quando eu coloco em lista, esses daqui são os atributos que eu tinha comentado, ele sai daquele Nine Box e ele traz qual a classificação que ele teve, tanto no formulário global quanto de potencial, performance potencial, de cada um dos colaboradores. Feito a calibração, vamos olhar os relatórios. Tem os relatórios da tela inicial, que eu já mostrei para vocês, que ele é rico e traz bastante informação. Como eu posso ter os relatórios também em lista, como se fosse um processo de Excel, exatamente parecido com o de Excel, onde ele vai montando os gráficos de cada informação que você montou. O da própria Prevent Senior já está cheio de gráficos, que são os gráficos do recrutamento, que a gente já começou a trabalhar. Ele vai demorar um pouquinho aqui, mas eu vou abrir aqui na tela inicial para mostrar esses gráficos para vocês e demonstrar como é que eles funcionam. O gráfico ele é animado, ele é vivo. Então, eu consigo ver, nesse caso, as avaliações que estão atrasadas. Posso abrir direto o perfil da pessoa. Então, o tempo todo ele vai linkando o perfil da pessoa com o processo de avaliação, com os dados. E quando eu venho aqui, eu posso baixar ele também no Excel para poder fazer algum comparativo. Normalmente não precisa baixar para o Excel para fazer um comparativo, mas ainda tem algumas informações que você quer colocar um dado adicional que não está dentro do SAP. E lembra que eu comentei com vocês sobre o histórico do colaborador? Eu vou entrar no perfil desse colaborador. Deixa eu ver se esse daqui vai ter, senão eu pego um outro. Aqui. Ele mostra, no período anterior,
em qual quadrante do Nine Box que ele ficou. Então, eu vou tendo esse histórico. Quando eu falo período anterior, é o ciclo, não necessariamente o ano. Mas no primeiro processo de avaliação, ele poderia estar aqui embaixo, no segundo aqui, no terceiro aqui. Então, você começa a ter uma visão muito clara. Deixa eu pegar o do próprio Geoff. Que dele é bem completinho. Dependentes não, é desempenho. Ele não está habilitado para o Geoff ver essas informações mais históricas. Aqui. Ele não está pintando nesse caso porque ele não tem o processo anterior, ele não tem o fluxo anterior fechado. Mas conforme você vai tendo as avaliações, os ciclos acontecendo, você vai vendo que ele tem em um ano nessa posição, outro ano nessa posição e o outro ano nessa posição. Ou vice-versa. Nem todo mundo cresce, muita gente decresce também na qualidade, né? Então ele pode ter um ano na posição maior, no outro ano numa inferior, e aqui ele vem numa caída. Então a informação de desempenho dessa pessoa terminou o processo de avaliação de desempenho, onde ele assinou efetivamente o formulário, encerrou o ciclo, essa informação é salva no perfil do colaborador, começa um novo ciclo, e quando você começa um novo ciclo, essa informação ela também vai ficando sempre salva aqui. Vamos projetar a Prevent Senior daqui a 3, 4 anos. O histórico da avaliação de desempenho de todas as pessoas que fizeram o processo de avaliação de desempenho, ele fica aqui. Então, quando você for conversar com algum colaborador, isso vai ser muito rico, tanto para a Elizabeth quanto para a Miriam. Quando você for olhar o desenvolvimento de uma pessoa, você consegue ver a curva, ou crescente, ou decrescente, ascendente, de como é que foi a evolução desse colaborador dentro da empresa, como é que ele foi crescendo e se teve algum problema específico. Em alguns casos, a pessoa pode ter um desempenho menor, porque você atribuiu objetivos mais difíceis para aquela pessoa, mas também tem as observações que você coloca dentro do processo. Então, em geral, essa é a apresentação com relação à avaliação de desempenho. De conceito, nada diferente do que vocês já conhecem. O que a gente procurou trazer aqui para vocês são todas as possibilidades de trazer exatamente o que vocês têm de desejo de trabalhar com a avaliação de desempenho, o sonho que vocês comentaram. Até que a Silvana comentou, se eu não realizar esses sonhos, ela vem atrás aqui na praia. Mesmo. Vem aqui, estou em Itanhaém, está pertinho, Silvana, pode vir me buscar, o pessoal do projeto tem meu endereço. Tudo bem que eu vou mais é para a gente tomar um porre junto, que se isso não der certo, né, do que para te bater. Vamos que a gente faz um churrasco. Mas são todas as possibilidades do que a gente pode fazer com a avaliação de desempenho. Agora, nos próximos dias, o que a gente vai trabalhar é a definição de onde vocês querem chegar. Ontem a gente entendeu todas as dores, todos os problemas que vocês já tiveram, o momento atual da Prevent Senior e aonde vocês querem chegar. Hoje a gente fez uma demonstração da ferramenta para vocês terem um norte do que é possível ser feito. E a partir de amanhã a gente começa a discutir o que é que a gente vai desenhar para fazer a implementação. Então, são 2 horinhas que a gente conversa, acaba sendo 1h30, 1h40, porque uma parte
é a gente conectando, abrindo tela e tudo mais, mas é tornando essa reunião mais objetiva possível, mas com o principal agora a gente já entendeu o que vocês precisam, vocês tiveram uma visão geral da ferramenta do que é possível ser feito, e a partir de amanhã a gente começa a tirar o nosso pedido para falar, e aí, como é que a gente vai chegar lá? Perfeito? Ótimo, então. Muito obrigada, viu, Mário? Obrigada nada. a vocês. Obrigada também, meninas. E meninas, muito Imagina, meninas, estamos à disposição. Hein? Muito obrigado a todos vocês. Até aqui nenhuma dúvida, tá tranquilo? Claro, imagina. Uhum. Imagina. Bobagem. Quer liberar, ela faz agora essa Perfeito. Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado por me receberem na casa de vocês. Muito obrigado por esse tempo. Um beijão para todas vocês. E amanhã às 8 a gente continua com a nossa apresentação, tá bom? Tá obrigada. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Fábio, menina. Tchau, gente. Fábio, dá para falar um minutinho com você? Oi? Fábio, por favor, você sabe